Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Os caros, de tempos em tempos é preciso nos lembrarmos de algumas coisas importantes, algumas delas bem práticas, que dizem respeito ao nosso dia a dia na sociedade atual. Porque, com efeito, nós tendemos a viver como a maioria das pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade, vivem. Como por osmose vamos nos acostumando com tudo praticamente, achando tudo normal, incorporando pouco a pouco em nossa vida. Terminamos agindo e mesmo pensando como a sociedade em que vivemos. Se não estivermos bem vigilantes e se não entendermos bem por que não devemos simplesmente seguir aquilo que todo mundo faz. O sermão, então, vai tratar dessas coisas bem práticas, algumas podem ser até mesmo graves em elas mesmas, outras menos graves, dependendo, outras talvez nem cheguem a ser propriamente pecado, mas favorecem uma certa mentalidade, uma disposição de alma ruim. Nós precisamos, então, saber dessas coisas. De algumas já tratamos, inclusive com mais detalhes em sermões ou formações. Sobre outras não chegamos a nos debruçar tanto, mas é preciso voltar, pois o apostolado tem crescido e muitas coisas que tinham ficado sedimentadas para aqueles que foram chegando nos primeiros momentos, vão um pouco se perdendo a noção da importância delas. E assim, então, ao viver em meio a uma sociedade, tudo vai se tornando normal para nós. E vamos justificando sem nem perceber, ou mesmo fazendo e pensando como a sociedade em coisas contrárias a Deus e à lei natural, sem nem justificar nada. Pouco a pouco, de coisas menos graves, vamos passando para as coisas mais graves, em comportamentos, em pensamentos, em visão de mundo. Vamos então tratar de vários assuntos, como disse, alguns dos quais já foram tratados mais longamente, outros trataremos mais longamente em ocasião oportuna. E tudo aqui tem a sua importância e não são mera opinião. São coisas que ou foram ditas diretamente pela igreja ou derivam dos princípios da teologia dogmática, da teologia moral, dos princípios da lei natural. É bastante importante, então, prestar atenção. E vamos começar precisamente pelo comportamento na igreja. A igreja, como diz, inclusive no Senhor no Evangelho de hoje, é a casa de Deus. Dentro da igreja, devemos manter uma postura adequada, não estamos no sofá da sala, muito menos em um outro ambiente de diversão, uma postura adequada, não colocamos os braços, cotovelos apoiados no encosto, evitamos cruzar as pernas, por exemplo. Temos uma postura adequada, séria. Dentro da igreja não se conversa com outra pessoa, não cumprimentamos os outros ao chegar, ao sair dentro da igreja, ainda que seja um grande amigo ou um amado parente que não vemos há muito tempo. Na igreja falamos com Deus e com os intermediários entre Deus e nós, Nossa Senhora, os santos. Não falamos com ninguém mais. É possível, claro, explicar as cerimônias, algumas coisas, por exemplo, aos filhos ou a uma outra pessoa, mas uma explicação discreta com a voz bem baixa.
E não se conversa dentro da igreja, de uma capela, independentemente se estamos na missa ou não, se está tendo alguma cerimônia ou não, não se conversa dentro da igreja. Fazer comentários, etc., de curiosidades, não se conversa. Também não se mexe no celular dentro da igreja, nem para ler mensagens, nem para escrevê-las, muito menos para ver notícias, e-mails, ainda menos para conversar em uma chamada de voz, na missa ou sem missa. Também não se come dentro da igreja, nem se bebe mesmo água. Única alimentação para os bebês na mamadeira se precisar, amamentar na sala das mães. Não se dá brinquedos para as crianças, ainda menos brinquedos que fazem barulho, carrinhos, bonecos, bonecas, pecinhas, enfim. Pode-se dar algo para ela manter a concentração e ficar mais quietinha, que seja condizente com o ambiente, a casa de Deus, um livro com imagens sagradas, por exemplo, um terço de borracha. Dentro da igreja, todos já sabem, nós mantemos a decência nos trajes, uma roupa que cubra ombros e joelhos, tudo se encontra entre eles, que tenha manga, portanto, que não seja transparente, não seja colada ao corpo, nem cor de pele, se tiver renda em partes que devem ser cobertas, que haja um forro. Mas também essa modéstia nos trajes diz respeito não só à decência, mas diz respeito à formalidade devida à casa de Deus. Não devemos ter na igreja roupas com coisas escritas, frases, textos, marcas chamativas, estampadas, frases aleatórias, camisas de times, personagens de desenhos, super-heróis, bandas, etc. Nem mesmo para as crianças, que não devem vir vestidas com roupa / fantasias de bichinho disso ou daquilo. As crianças que também devem aprender desde cedo esse lado da modéstia, da formalidade devida ao local sagrado. Também só sair da igreja durante a missa ou uma cerimônia quando realmente necessário. Emergência para ir ao banheiro, passando mal de sede. Não é para ir passear, espairecer, nem mesmo durante o sermão, ainda que seja um pouco mais longo, como será este, inclusive. Se por acaso está monótono para nós e longo, aguentamos, oferecemos a Nosso Senhor essa pequena penitência e tiraremos proveito de algum modo. Como também recomendamos o cuidado com as crianças, se elas estiverem um pouco mais agitadas ou fizerem um pouco mais de barulho, sair para acalmá-las, mas não deixá-las soltas fora, brincando, correndo na grama ou o que seja, passeando pela garagem. Lá fora não pode ser mais agradável do que aqui dentro, senão a criança vai criar meios para sair. Outra coisa, se o Santíssimo está presente na igreja, podemos ver isso pela lâmpada do Santíssimo Sacramento acesa e ou pelo véu à frente do sacrário, também chamado de conopeu, esse véu. Se o Santíssimo está presente, fazemos genuflexão, com o joelho direito encostado no chão. Não fazemos apenas uma inclinação. Se o Santíssimo Sacramento estiver exposto, colocamos os dois joelhos no chão e fazemos a inclinação do tronco. Devemos ficar atentos também se o momento da consagração na missa se aproxima, para evitar circular nesse momento. Por exemplo, se tive que sair para tirar uma criança pequena, ou realmente precisei ir ao banheiro, estou voltando e está chegando no momento da consagração, está na consagração, eu paro onde eu estiver e me ajoelho, espero até a última genuflexão na consagração do cálice. E aí volto para o meu lugar. Procuramos também chegar na igreja em recolhimento, com discrição, sem falar alto, sem gargalhadas, para não atrapalhar quem está rezando o eventual ofício que esteja ocorrendo. Lembramos também as normas práticas para a comunhão de joelhos, salvo impedimento físico, sempre na boca.
Não se diz amém no rito romano tradicional, o padre diz amém, amém ao administrar a comunhão. Deve-se abrir a boca suficientemente, levantar um pouco a cabeça, colocar a língua sobre o lábio inferior e não mexer a cabeça em direção à hóstia. Fique parado. Tudo isso, então, dentro de uma igreja, de uma capela, não importando qual. Ainda sobre a modéstia, em outro aspecto, no aspecto dos adornos, brincos, anéis, pulseiras, colares, esse tipo de coisa, de adereços. Isso pertence às mulheres, não faz parte da... Desculpem, isso pertence às mulheres e faz parte da inclinação natural das mulheres, não é para os homens. Por mais que isso vá se tornando comum em nossa sociedade, justamente. O homem usa algo como o anel para indicar seu estado de vida. Por exemplo, a aliança no casamento ou o anel do bispo, para mostrar justamente a sua função como esposo daquela igreja local. Ou um cordão discreto com a medalha milagrosa por devoção, jamais como adorno. Inclusive, não damos comunhão para homens de brinco. E mesmo as mulheres devem usar os adornos com moderação. E aqui um ponto que pode parecer um pouco curioso, mas que também diz respeito à temperança, à guarda e mortificação dos sentidos, que é do perfume. Sêneca, filósofo pagão da antiguidade, já dizia: cheira mal quem cheira mal, e não podemos, evidentemente, fazer isso, é falta inclusive de caridade com o nosso próximo. Cheira mal quem cheira mal, mas cheira mal quem cheira muito bem. Perfumes fortes, seja qual for a fonte, seja de um perfume mesmo, de desodorante, ou de outro produto de higiene, porque com esse cheiro tão forte, se sabe que certos cheiros causam certas inclinações na alma, com um cheiro forte assim, quer se chamar a atenção de quem? Para quê? Quer causar que sensação? Infelizmente, há pessoas, raras, mas há, que quando colocam um pé num ambiente, na capela, por exemplo, e mesmo estando de costas para ela, sabemos que ela chegou e quem é, pois o perfume chega antes. Preciso, então, muita moderação, não é algo necessário. Inclusive vai no sentido de uma boa mortificação do olfato, ainda mais para homens. Esse cheiro perfumado é uma delicadeza mais própria da mulher que, ainda aqui, se quiser realmente usar por algum motivo justo, é preciso que tenha moderação, bastante moderação. Com efeito, então, como dissemos, mesmo as mulheres devem ter moderação quanto aos adornos. Em particular, piercings devem ser evitados no nariz, na sobrancelha, nos lábios, na língua. Já são adornos desnecessários que vão no caminho, inclusive, de uma certa diminuição do corpo, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vão no caminho de uma certa barbárie. Mesmo os múltiplos furos na orelha é um excesso que se deve procurar evitar. O cuidado com o cabelo, caros católicos, é, mais uma vez, próprio das mulheres. Óbvio, os homens devem pentear o cabelo, estarem apresentáveis. Mas não ficar mexendo nele um tempão, preparando o cabelo na frente do espelho, toda hora conserta para lá, para cá, ou com cabelos longos. Tudo isso, mais uma vez, é próprio das mulheres e mesmo elas, mais uma vez, devem ter moderação quanto a isso. Outro ponto cada vez mais comum em nossa sociedade, a tatuagem, que deve ser evitada, é uma espécie de mutilação no corpo. É uma alteração definitiva em um órgão, que é a pele, por meio de ferimentos, que leva a um processo inflamatório, cicatrização e tudo nesse processo. Só pode ser feito por uma causa séria, por um motivo grave, como, por exemplo, os cristãos coptas, que não são nem católicos, fazem uma cruz discreta no punho
para não renegarem a fé em terras muçulmanas, caso haja uma perseguição, mas está ali marcado neles. Muitos fizeram tatuagem antes de se converterem, mas seriamente é preciso mantê-las cobertas ao máximo na igreja e mesmo fora, sobretudo se os temas são complicados. E a tatuagem de tema religioso não é liberada por ser tema religioso. Não é meio adequado, apto, conveniente para honrarmos Deus e os santos. Na realidade, não é assim que Deus quer que o honremos. Ao contrário. A gravidade de uma tatuagem depende do tamanho, do motivo, do que é a tatuagem, a intenção com que foi feita, onde foi feita. Já mencionamos também, a decência nos trajes, que não é somente no ambiente da igreja, da capela, em atividades da capela. É para a vida, pertence à lei natural, em todo lugar, em todo momento. Mais uma vez, ombros, joelhos cobertos, uma roupa que tenha manga, e que os joelhos fiquem cobertos também em qualquer posição, não sejam colados ao corpo, não transparentes, nem cor de pele, roupas mais próprias para cada sexo. Isso é em todo lugar, em todo momento. E a modéstia é também mostrar que levamos, como católicos, a nossa vida a sério, ainda que temos profunda alegria com todos os benefícios que Deus nos dá. Levamos nosso corpo a sério. Procuramos então não utilizar roupas demasiadamente relaxadas, mesmo na rua, para receber os outros, para visitá-los, enfim, mesmo dentro de casa, com o mínimo de decência e de conveniência em nossos trajes, entre os familiares, mesmo sozinhos, porque isso influencia a disposição da nossa alma, de castidade, de visão da vida. Outro ponto também, caros católicos, bastante importante, é o ponto da música, quase onipresente em nossa sociedade, muito mais do que nas sociedades anteriores, todos os meios de tecnologia que temos. E já os filósofos pagãos da antiguidade antes de Cristo falavam da influência tremenda, profunda da música na alma, para o bem ou para o mal, da influência da música na sociedade como um todo, para o bem e para o mal, porque a música influencia bastante as paixões da alma. Ela pode facilitar a virtude ou pode facilitar o vício, inclinar para o pecado. As músicas do romantismo do século XIX para cá são, em sua maioria, prejudiciais. Já fazem inversão dos elementos da música, favorecendo mais as paixões veementes. E as paixões provocadas veementemente obscurecem a razão, diminuem a sua força e vamos sendo arrastados a agir simplesmente pelas paixões. Antes desse período do romantismo, em geral, as músicas são boas, embora haja também ruins e com letras ruins. E uma música pode ser ruim porque tem uma letra ruim, contrária à fé, uma visão de mundo ruim ou imoral, contra a castidade ou contra algum outro mandamento. Mas pode ser ruim pela própria música, que tem uma letra boa ou que não tenha letra. Porque a própria música, com seus elementos de melodia, harmonia, ritmo, pode ser desordenada, mexer veementemente com as paixões, diminuindo então, como falamos, a ação da inteligência, o governo da inteligência e da vontade sobre nossas emoções, nos levando a agir irracionalmente, favorecendo o pecado. Outro ponto, caros católicos, bastante relevante é o da internet em geral. Se encontra de tudo. Como sabemos, é preciso utilizar a internet com moderação, não ficar à toa, vagueando. Se há problemas de castidade, não se isolar, se trancar do lugar para ficar usando a internet à toa, por exemplo. Preciso saber o que se quer usar, procurar usar por um tempo moderado, para não prejudicar, em primeiro lugar, a nossa alma, não nos levar
a preguiça inclusive do raciocínio, dificuldade na oração, dificuldade de concentração, problemas inclusive de saúde física, como com sono, por exemplo. E dentro dessa questão de internet, grande cuidado com as redes sociais é necessário. Muito fácil se viciar nelas, são feitas para isso, com seus mecanismos de recompensa rápido, curtidas, tantas coisas sugeridas que nos agradam conforme os nossos gostos, a rolagem infinita, para ficarmos ali o maior tempo possível. Assim eles ganham o que querem, o lucro e até a nossa alma. As sociais favorecem tanto também a vaidade de se expor, de expor a própria vida, o que se está fazendo, para que curtam, comentem, admiram. Soberba também quanto à própria opinião, como se todo mundo tivesse que saber minha opinião, tivesse que dar opinião, tivesse grande importância. A curiosidade indevida da vida dos outros, um mundo de faz de conta que é criado nosso para nos expor e dos outros para se exporem. A comparação frequente que ocorre para diminuir os outros, ou então que nos leva ao desânimo, à inveja, ira em discussões inúteis, a perda de tempo, a impureza, também que chega facilmente quando se passa muito tempo nessas coisas, as ideias curtas com imagens, pequenas frases, pequenos textos, que favorecem, ao final das contas, a burrice, a falta de raciocínio mais profundo, mais elaborado, uma visão mais correta, profunda das coisas. Extremo cuidado, portanto, no uso de redes sociais. Procurar ficar efetivamente só o necessário, se necessário, sem falsas desculpas. Aquilo é feito para ficar ali. Preguiça na vida espiritual em com tudo o que é árduo depois. É algo fácil mexer na internet de modo geral, em redes sociais em particular. É algo fácil que não exige esforço, que traz uma recompensa grande e uma recompensa grande imediata. É justamente o que vicia e nos dificulta viver a vida normal, com as suas dificuldades, com seus desafios bons para nós. Esse grande cuidado que precisamos também ter com filmes, séries, vídeos, novelas, reality shows. Bom, novelas e reality shows, não creio, pelo que sei, que exista algum que seja tolerável efetivamente. Mas todas essas coisas também levam a uma grande perda de tempo, aí uma impureza quase onipresente que não podemos nos tolerar, nos acostumar com ela, impureza nas palavras ou cenas. Mas ainda pior do que essa impureza, que já é péssima, dizia o Papa Pio XII, falando sobre o cinema, né, e vídeos à época e filmes, o pior é uma visão de mundo sem Deus, sem fé, sem a graça de Deus. Aqueles personagens existem, vivem como se não houvesse Deus, a fé, a igreja, o pecado, a consciência, como se não houvesse uma consequência eterna no céu e no inferno. E dessa forma, ideias profundas são transmitidas a nós, uma visão de mundo, de como encaramos a vida. E muitas vezes uma fuga da realidade que nos leva à insatisfação com a nossa realidade, com a nossa própria vida. Insatisfação, inconformidade com Deus, que é o que governa a nossa vida, que é o que faz a realidade. E como essas coisas de fato mudam o pensamento, a mentalidade profundamente. Assim o divórcio foi finalmente aprovado nos anos 70 em nosso país. Por influência dessas coisas, novelas, filmes, músicas, a época. E assim, a união do mesmo sexo vai se tornando também normal, o aborto, o indiferentismo religioso, enfim. O mesmo cuidado se deve ter com as leituras em relação à castidade, em relação à fuga da realidade, em relação à visão de mundo. Cuidado também com o que se apresenta, às vezes, em meios conservadores, e conservador não quer dizer católico, algo clássico, uma obra clássica de leitura, de vídeo, etc., não significa bom. Clássico não significa bom.
Suposta alta cultura não significa boa cultura, uma cultura que leva a Deus, uma cultura católica ao final das contas. Também em relação a videogames, que hoje, infelizmente, já não é coisa de criança ou de adolescentes, mas mesmo de adultos. Uma coisa que também, mais uma vez, vicia rapidamente, porque é fácil, não exige esforço, dá uma recompensa grande e imediata, então vicia logo. Muitos jogos são ruins, mas mesmo com bons, muitas vezes há grande perda de tempo, esse vício. Se favorece a preguiça espiritual e na vida, com que for árduo, difícil, com que tivemos que nos esforçar. É muito difícil moderar o uso de um videogame como de eletrônicos em geral. E muitas vezes vai se passando de jogos cada vez piores para prender mais a atenção e motivar. Bom, como dissemos mais uma vez, essa fuga da realidade. E a TV, que às vezes esquecemos que ainda existe. TV que impõe o que nós devemos ver. Ainda também imensamente permeada de impurezas ou de coisas irreais, de uma visão totalmente acatólica, para não dizer anticatólica, muitas vezes. Na TV, uma mistura de coisas importantes com supérfluas. Uma notícia, o gato ficou preso no telhado, e logo em seguida uma notícia que pode mudar toda a face da Terra, como por exemplo a morte do Papa, a eleição de um novo Papa, por exemplo, e assim nós vamos perdendo a noção da importância das coisas, de lugar de cada coisa no mundo e na nossa vida. Além, claro, dessa parcialidade para um lado ou para o outro, que é preciso saber que existe. Mais uma vez aqui a preguiça em todos os campos, porque é fácil, agradável, teremos dificuldade depois nos nossos deveres de Estado, naquilo que é árduo, mais difícil, vai formando a mentalidade mais uma vez. Tanto em TV, na internet, vídeos, etc. Deveremos nos ater ao que é bom, só o que for bom e por tempo moderado. Outro ponto bastante relevante, caros católicos, são desenhos infantis ou programas infantis, considerados infantis, enfim. O cuidado é necessário em vários aspectos. Primeiro, claro, da moral, da perda de tempo, da preguiça que vai vindo de se passar ali um tempo maior, mesmo com uma coisa boa, né? Porque as ruins não devem ser vistas. Quanta ideologia de todo tipo é transmitida contra a natureza, mais uma vez, fuga da realidade, e a criança vai confundindo ainda, na sua imaginação fértil, a realidade com aquilo, e às vezes pode se frustrar bastante com a realidade, vendo que não é como o desenho ou programas infantis. Colocar a criança para se acalmar vendo algo ali e depois ela não acalma com outras coisas, ou saindo dali já fica agitada porque os estímulos são intensos, imensos, e não consegue se concentrar em atividades mais simples, leitura, jogos, numa aula, em brincadeiras reais, sem falar de possíveis propagandas entre desenhos, ou no mesmo desenho, no intervalo, vídeos sugeridos, super-heróis ou outras personagens que vão se tornando referência e exemplo. Super-heróis cada vez mais corrompidos, inclusive, diga-se de passagem. E mais uma vez, essa visão de mundo que vai se formando, sem Deus, sem a graça, sem os mandamentos, sem os sacramentos, sem consequências reais, sobrenaturais, sem consequências eternas, céu, inferno. Toda essa visão de mundo vai se ainda... essa transmissão de uma visão de mundo ainda mais grave para crianças que nem têm como se defender, vão se deixar formar por todas aquelas imagens e sons. Às vezes coisas fantásticas que confundem as crianças com os milagres, com a história sagrada de Nosso Senhor, dos profetas, o que é verdade, o que não é. Porque aquilo é verdade, aquilo outro não.
Um cuidado também necessário em relação aos esportes. Na prática deles, claro, observando a regra, né, da modéstia nos trajes, que não dispensa em esportes. Também o cuidado com a ira, a mentira, o engano, etc. Mas também em assistir, em acompanhar esporte. Às vezes, perda de tempo, mais uma vez, um certo vício, paixões desordenadas, de aquilo afetar muito a nossa vida, palavrões, xingamentos, ofensas. Também com coisas que muitas vezes são associadas em todo o contexto de publicidades, etc., de bebidas alcoólicas, de impurezas, a má vida de muitos desportistas que viram referência no seu estilo de cabelo, disso, daquilo. Ainda também ambientes precisam ser evitados, como, por exemplo, bar, shows. São ambientes mundanos, pelas músicas que tem, pela penumbra, né, se frequenta de noite, mas durante o dia um ambiente extremamente mundano, confuso, agitado, superestímulo dos sentidos, das paixões, bebida alcoólica aí quase onipresente, um ambiente inteiramente voltado para o mundo. O ambiente do cinema também tem as suas complicações, a penumbra, uma superestimulação dos sentidos. O ambiente favorece pecados contra a castidade, ainda que aquele que vá, queira ver um filme que seja bom, realmente, que não tenha problemas, que não prejudique a alma em nenhum aspecto, mas outros podem estar ali com outras intenções, naquele ambiente propício para isso. Academia é um ambiente também de ocasião de pecado, pelo hedonismo, pela mentalidade que ali impera de culto ao corpo, a exposição dos corpos, as músicas, a frequentação de ambos os sexos nesse ambiente. Ainda que a pessoa vá bem vestida, ou vá com o seu fone que bloqueia tudo, ali terá pessoas extremamente mal vestidas. Só uma razão séria, grave, específica, permite frequentar uma academia normal assim. As pessoas se vestem mal, está tudo misturado, a exposição, né, dos corpos, etc. Fazendo exercício na frente de todo mundo, alguns podem ser um pouco inconvenientes. Precisa ter um motivo sério, específico para isso. Não pode ser algo genérico, e se não tiver outro modo de remediar a isso. Por exemplo, se tive, por exemplo, um acidente no braço, preciso fazer um exercício, não tem como fazer em outro lugar, poderia frequentar uma academia assim, me precavendo, guardando os sentidos, rezando antes, durante, depois, para não haver uma queda, mas haveria aí um motivo grave. Fosse o caso de ter uma sequela grave no braço e não ter outro meio de evitar isso. Também os chamados banhos públicos, piscina, praia, clubes, somente de ocasião de pecado, que as pessoas estão extremamente mal vestidas, ambiente de relaxamento que também já favorece o pecado, um relaxamento demasiado. A igreja coloca 3 condições, dizia o sínodo do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nos anos 40, 50, repetindo essas 3 condições para se frequentar uma piscina, praia, clube: traje decente, e decente é decente mesmo, companhia não mista, que não haja mistura dos sexos, e um lugar reservado, que não esteja exposto à visão dos outros, assim pura e simplesmente. Sem isso, esses lugares, como nós vemos frequentados hoje, devem ser totalmente evitados. Tem também a questão da dança. Depende qual música, quais movimentos são feitos. Que contato há entre corpos, se houver contato entre corpos, que ambiente de luz, de agitação, de bebida, mais uma vez. Tudo isso precisa ser levado em conta.
E como também já dissemos e repetimos, mas não custa pontuar novamente algumas coisas, em relação a namoro e noivado, namorados e noivos não devem ficar sozinhos, sempre com pessoas de boa consciência presentes, que a presença delas possa evitar o pecado. O princípio, ao final das contas, é que namorados e noivos não dependam só das próprias forças, mas que haja também coisas externas que ajudem. Então, a presença de pessoas de boa consciência. Não passar de dar a mão e olhe lá, não beijar nem selinho, não ter carícia, não andar no carro sozinhos, mesmo princípio, não ficarem sozinhos. Não dormir na mesma casa mesmo com os pais ou outras pessoas presentes, por nenhum motivo que venham de outra cidade, que tenha ficado tarde ou outra coisa. Não. E ainda mais, sejam beijos, carícia, demonstração de afeto, que se deve evitar de maneira geral no namoro e no noivado, porque é o momento de conhecer a alma e não de provocar as paixões ao ponto de ficar cego, não conseguir avaliar se aquela pessoa é boa ou ruim para viver o resto da vida, para a salvação eterna, mas muito menos isso deve ser feito na igreja ou no território da igreja. Infelizmente, tivemos algo assim no domingo passado aqui na varanda da nossa capela. Não pode acontecer em hipótese alguma. E se virem algo assim, é preciso chamar a atenção do casal. Não podemos deixar escandalizando crianças, adolescentes e mesmo adultos. Ou mesmo se alguém fica conversando dentro da igreja e não para, conversando, alguém precisa fazer algo. Se você não consegue, por algum motivo, ou acha que se fizer vai fazer mal feito, vai perder um pouco o controle, então procure avisar alguém que possa fazê-lo, que vai procurar chamar a atenção dessas pessoas de maneira caridosa. Não favorecemos o intervencionismo, ficar olhando para o outro, julgando, criticando e não sei o quê, intervindo com qualquer coisinha. Absolutamente não, e todos sabem disso, mas às vezes é preciso fazer para evitar um escândalo considerável. Porque também vão chegando novas pessoas e se vem algo assim ocorrendo, seja de uma conversa, de um comportamento indevido que se prolonga, achar que é normal, e a coisa vai rapidamente sair do controle. Sem falar, claro, da maturidade espiritual necessária para começar o namoro, da duração desse namoro, que deve ser mais ou menos em torno de 2 anos, começando a namorar então com essa previsão, e só quando tiver condição geral, total de casar, nesse período. Maturidade de vida, condição de criar família material e de maturidade. Uma alma também formada no sacrifício para formar uma família. Ainda, caros católicos, e para irmos realmente concluindo, as paixões políticas e eclesiásticas são intensas. Praticamente depois daquelas contra a castidade, as que mais afetam o ser humano. Deixam cego. E esse ilusionismo provocado na nossa política moderna entre direita e esquerda leva à defesa de políticos, de partidos políticos, que nos leva a considerar um mal como um mal absoluto, como se tudo se justificasse contra ele, ainda que seja um mal verdadeiro, ainda que fosse um mal absoluto. Mais comum em nossos ambientes é considerar o esquerdismo, o socialismo, o comunismo como um mal, de fato o é. Mas aí se justifica tudo mesmo, outros erros para combatê-lo, e aí não se sai do lugar e entramos nesse ilusionismo da política moderna. É preciso manter a linha da verdade, da lei natural, da doutrina católica. Não podemos favorecer tudo que é contra um erro, mesmo que usando, aceitando, praticando erros, disseminando erros para combater esse erro. Não podemos fazer isso. Digamos assim, paixões também eclesiásticas.
que leva a pessoa muitas vezes a ver somente os problemas da igreja, apenas falar deles, desanimar, irar-se com isso, em vez de cuidar da própria alma, da própria santificação, que ao final das contas é a verdadeira solução. Isso também em relação à política, ao estado do país, da sociedade. A pessoa vai desanimando, desesperando ou se irando. Não consegue ter sossego acompanhando todas as notícias que surgem. E deixa de cuidar da própria alma e entra nesse enredo de cometer pecados pelo incômodo que tem com o mal. Não podemos cometer pecados por causa disso. Contra o mal lutamos bem, sem pecar. E finalmente o autodidatismo, a ir aprendendo por conta própria questões profundas, delicadas. Se virmos a história da igreja, um Santo Agostinho, um Santo Tomás dizem que é preciso ter alguém que ensine bem questões mais profundas, porque no autodidatismo, claro, vamos nos perder sem ter fundamentos, vamos de acordo com a nossa inclinação, pura e simplesmente. Às vezes também por orgulho, alguém fala bem, consegue se expressar bem e atrai as pessoas, não quer dizer que esteja dizendo o que é certo. E aí também a responsabilidade dessa pessoa, com todos os erros que disseminar e propagar entre as pessoas, sem ter o conhecimento suficiente, uma formação realmente suficiente para isso, ou ainda no que diz respeito à igreja, uma missão também para tal. Então, meus caros católicos, um panorama geral de algumas coisas bastante presentes em nosso dia a dia, que nos afetam, algumas delas bem importantes, graves, outras menos, algumas que sob certos pontos nem chegam a ser pecado, mas que também vão influenciando nossa disposição de alma, nos levando a um certo sentido, a uma certa direção. Nós precisamos procurar ser fiéis nas pequenas coisas, sem escrúpulos, com delicadeza de consciência, sim. Algumas já abordamos no passado, faremos de novo, algumas abordaremos com mais calma no futuro. É algo difícil porque tudo isso que falamos está bastante presente, difundido em nossa sociedade. Mas é possível, com a graça de Deus, com a força de Deus, nos apoiando nele, não somente é possível resistir a esses males, mas avançar no caminho contrário, no caminho da virtude, no caminho da imitação de Cristo. Lembremos-nos, caros católicos, recusamos as pompas do demônio, nos entregamos inteiramente a Nosso Senhor no dia do nosso batismo. E assim estamos no mundo, mas não somos do mundo, como diz Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, e não podemos viver como o mundo, na medida em que se opõe a Nosso Senhor, e nesses aspectos em que citamos, sim, se opõe. Então tenhamos coragem, ânimo, para mudar a nossa vida nesses aspectos em que ainda não mudamos e continuar lutando para tanto, com ânimo e coragem, confiando, claro, na intercessão de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.